te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida. A paz do Senhor para todos. Estamos dando início a mais uma das nossas EBO, Escola Bíblica Online, da Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra, onde estamos estudando o livro, a Carta de Paulo aos Romanos. E hoje estaremos estudando o capítulo 6. E como nós já falamos em outras aulas, os outros professores, o livro de Romanos ele é um livro por excelência doutrinal. E onde o seu âmago, a grande doutrina, fala sobre a grande doutrina da justificação pela fé, que foi um baluarte doutrinário que Paulo usou contra as heresias dos judaizantes, enfim. E o cerne deste capítulo da Carta a Romanos, capítulo 6, é falar sobre a graça de Deus. É um tema que traz muitos conflitos, indagações, questionamentos e às vezes interpretações erradas, e vamos trazer aquilo que Deus traz para nós, a revelação do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, acerca da graça de Deus, para que a gente possa entender aquilo que Paulo passou para a igreja de Roma. E vamos, sem pretensão, como eu falei, distinguir esse tema, mas discorrer sobre alguns pontos questionáveis sobre esse tema, que é um tema desafiador. Espero que o Espírito Santo de Deus também fale a sua vida, fale o seu coração, te oriente, te esclareça, e que nós venhamos a diminuir e que ele cresça, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e ela por si só, ela fala aos nossos corações. Capítulo 6, versículo de 1 a 23, nós leremos todos esses versículos na versão Nova Almeida atualizada, NAA. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia, te dou esse tempo para você abrir sua Bíblia e acompanhar também o que Paulo escreveu, e nós estaremos discorrendo sobre isso que ele falou e as interpretações que Deus traz para os nossos corações. Capítulo 6, versículo 1 diz assim, começa com um questionamento. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Versículo 5, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Gravem bem isso. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Aos poucos nós vamos lendo, vamos vendo como a graça ela já vai se manifestando, como que funciona esse mecanismo da graça na vida do cristão. Ofereçam-se a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 15, e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? É uma das grandes perguntas que até hoje muitas pessoas se confundem.
questão da graça, e acho que ele te dá liberdade para pecar, mas nós estaremos falando sobre isso. E Paulo ele foi respondendo aos mesmos questionamentos que ele teve, que são os dos nossos dias. E ele responde: de modo nenhum. Versículo 16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. O fruto que nós colhemos como cristãos é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. E o versículo 23, que também é um dos textos áureos da nossa vida cristã. É um texto bastante evangelístico, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 5:20, foi estudado na aula anterior, Paulo ele descreve o seguinte, que o princípio da graça de Deus operando na vida do crente, ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Capítulo 5, versículo 20. Ele mostra de que modo a graça divina se manifesta e ela age, ou seja, onde se abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça ela está sempre acima de onde o pecado atuava. Ela mostra que o verdadeiro crente não pode viver mais no pecado, pois está morto para o mundo. Mostra ainda que a morte e ressurreição de Cristo libertam o crente do pecado e dão uma nova vida. Então aprendemos isso, que a morte e ressurreição de Cristo ela vai nos libertar do pecado, não somente nos libertar do pecado, mas também nos dará uma nova vida. E passamos por esses passos, que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, quando uma pessoa se rende ao Senhor Jesus Cristo, ela é justificada, é regenerada, é santificada e aguarda a glorificação, que será completa quando estivermos para sempre com o Senhor Jesus, ou seja, quando estivermos com o corpo glorificado ao corpo de Cristo. E esse passo a passo, justificação, regeneração, santificação e glorificação, andam de mãos dadas com esse mistério da graça. Alguns autores de literaturas evangélicas até chamam de a escandalosa graça, que às vezes é difícil entender como que isso funciona na vida do cristão, na vida de uma pessoa que pecava, praticava coisas erradas, mas a graça de Deus nos alcança. Mas vamos ver como é que Paulo ele vai apresentando isso para nossas vidas, para que a gente venha entender e saber a nossa posição em Cristo em relação à graça, como que ela atua em nossas vidas. Somos justificados, regenerados, santificados e buscamos a glorificação, que é o nosso objetivo, que produz a vida eterna. E é nesse processo de santificação que a graça ela está intrinsecamente ligada, ela se manifesta na vida do salvo. Esse processo de santificação, pois é a condição de uma vida separada de Deus e dedicada ao seu serviço. Então, uma pessoa que não busca a santificação, que não tem isso como objetivo na sua vida, que não entende esse processo em sua vida, ele não pode dizer que a graça o alcançou. Porque a santificação, ela inclui, ou seja, a graça e santificação incluem a separação do pecado
e a libertação do seu poder, ou seja, o poder do pecado, o pecado já não tem mais poder sobre a minha vida, o poder do pecado já não mais atua em mim. E para isso nós vamos falar sobre a santificação, sobre 2 pontos de vista. A santificação posicional, para que a gente venha entender esse mistério da graça. Ou seja, o que é a santificação posicional? É uma posição que nós temos diante de Deus, ou seja, do ponto de vista divino, a santificação é posicional, é instantânea, ou seja, o homem não é santo pelo que é em si mesmo, mas pelo que ele é em Cristo. Essa santificação é pela sua posição em Cristo, não pelo que ele faz, não pelo que ele pratica, mas é pela sua posição, ou seja, a forma que ele está em Cristo. Ou seja, nesse nível de santidade, o homem não é mais santo hoje do que foi ontem. Ou pelo contrário, ele é ou não é santo. Quando ele toma essa decisão, ele se decide seguir ao Senhor Jesus, ele já se põe nessa situação, nessa posição de santo em Cristo Jesus. Nessa posição em Cristo, uma pessoa justificada é também regenerada e santificada. Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Para que a gente entenda essa posição em Cristo. Em Cristo, situação posicional, santificação em Cristo. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ao servir ao Senhor Jesus, tomarmos a decisão, aceitá-lo como Salvador, nós já tomamos essa posição, posicionalmente, de santificação no Senhor Jesus. Não há nada que nós façamos ou deixamos de fazer para ser mais santos ou menos santos. É nossa posição, estamos guardados em Cristo, nosso castelo forte. E existe a santificação experimental ou prática, que do ponto de vista humano, essa santificação sim, ela é progressiva, é prática, é uma maneira santa de viver no nosso dia a dia perante aos homens. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Peço que você leia comigo. Então, posicionalmente, santos em Cristo. Agora, experimentalmente, ou seja, a nossa prática de viver. Do ponto de vista humano, essa santificação ela é progressiva. É pela nossa experiência, nossa intimidade com Deus. 1 de Pedro 1,15 diz: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também em tudo o que fizerem. Ou seja, em todas as práticas, em todos os nossos relacionamentos, na nossa maneira de viver. Repito o versículo. Pelo contrário, assim como é santo o que os chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem. Não basta dizer, eu sou santo porque eu tenho minha posição de santo em Cristo, eu aceitei a Jesus, mas eu tenho que ter as minhas práticas, ou seja, a minha santificação prática do dia a dia, é o nível de santidade vinculado à nossa maturidade cristã, aos nossos relacionamentos com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais buscamos ser igual a Deus. Separados por Deus, separados de Deus, do mundo para Deus. Assim como a santificação posicional, a santificação experimental, ela se deriva de uma vida de comunhão diária com Deus. Se não tivermos comunhão com Deus, como é que podemos dizer que estamos buscando, estamos vivendo a santificação? Aceitamos ao Senhor Jesus, dizemos, Senhor, eu quero te servir, mas se não vivemos uma vida que condiga com isso, de forma nenhuma poderemos afirmar isso em nossas vidas. Então, você pode perguntar, Gilberto, o que isso tem a ver, graça com santificação? Santificação, ou seja, o grande questionamento que existia naquela época e nos nossos dias, muitas pessoas não entendem isso, porque é um texto clássico quando alguém chega para nós e fala, graça é um favor imerecido. Com certeza não merecíamos, recebemos do Senhor sem merecimento, por mais que façamos, não existem méritos para que possamos dizer, eu mereço a graça de Deus, é um favor imerecido. Mas tem que estar intrinsecamente ligado com o processo de santificação, porque é aí que condiz que eu
estou com Cristo, eu viver para Cristo. E o apóstolo Paulo, ele traz duas metáforas para explicar esse processo de santificação, como que isso funciona na vida do homem, como é que nós podemos dizer que eu vesti a graça de Cristo sobre a minha vida. Eu costumo dizer que é como se a graça é como se fosse um lago gigantesco, e nós vamos lá beber dessa água, com a nossa caneca lá, beber dessa água, ou podemos até mergulhar nela, mas nós temos que ter condições de ir até lá. E o apóstolo Paulo ele traz duas metáforas nesse capítulo que nós estaremos estudando aqui. Capítulo 6, ele fala sobre a morte e ressurreição, como que a graça ela está ilustrada ali, e da liberdade para a escravidão. Para responder essas questões relacionadas às dúvidas pertinentes à graça, Paulo ele traz essas duas metáforas que são tremendas, aumentam a nossa fé, nos faz lembrar realmente da nossa caminhada cristã. Talvez você tenha 10, 15, 20 anos no Evangelho ou menos, mas eu creio que você se lembre do dia que você se batizou, do dia que você aceitou Jesus, quando aquele primeiro amor arde no seu coração. Nós vamos trazer isso, chacoalhar um pouquinho isso para trazer essa tona e lembrar realmente como que a graça do Senhor nos alcançou. E ele traz essas duas metáforas. Uma delas é falando sobre o batismo em água. É uma prática da nossa igreja, é um mandamento do Senhor Jesus. É o batismo em água. E ele fala aqui no capítulo 6, versículo 3. No versículo 3 você pode acompanhar. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A nossa posição em Cristo, como estando em Cristo, significa que estamos mortos para o pecado. Como falei, a nossa posição, quando nós decidimos nos batizar, todo aquele simbolismo mostra que nós morremos com Cristo e também ressuscitaremos com Ele. Ou seja, todo esse simbolismo, se nós morremos com Cristo, morremos a sua morte, por que vamos viver numa prática de pecado? Isso não condiz com a graça quando ela nos alcança. É a nossa posição em Cristo, ou seja, estamos em Cristo, podemos dizer, eu morri para o mundo como Cristo morreu. A nossa posição, morri para o pecado. O batismo em água é um mandamento, e quando o cristão é batizado, ele faz a sua confissão de fé diante dos homens, diante de pessoas, dizendo que ele está morrendo. A sua velha natureza está morrendo. E se a sua velha natureza foi sepultada, como é que ela pode ressuscitar e continuar na prática do pecado? Então isso não pode andar de mãos dadas com a graça. E é um mandamento do Senhor. Vamos ler Mateus 28, 19 e 20. O batismo que Paulo fala, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Ele pergunta, vocês ignoram isso? Mas olha o que o Senhor fala sobre o batismo, né? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma das ordenanças do Senhor Jesus. Então, ao sermos batizados, a nossa velha natureza, o nosso velho homem, ele tem que ser sepultado também no batismo. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo ele fala sobre a nossa posição em Cristo. E aí veremos a nossa posição e nossa condição em Cristo. Tudo isso que falamos sobre o batismo. 2 Coríntios 5,17. E se assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas coisas. Então, se coisas novas se fizeram na nossa vida, se nós já morremos para o pecado, como que eu vou voltar a praticar o pecado e dizer, não, eu estou sobre a graça? Não assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
vivemos em novidade de vida, a nossa posição, ou seja, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Paulo ele revela que nós não estamos mais em Adão, nós estamos em Cristo. O Adão foi sepultado, Cristo ressuscitou e nós não estamos mais no velho homem, mas estamos em Cristo. O poder da ressurreição de Cristo agora está atuando na minha e na sua vida. Tome posse disso. O poder da ressurreição de Cristo agora está atuando na minha e na sua vida. É a posição que nós tomamos. Eu tinha uma velha natureza, eu fui sepultado e o poder da ressurreição de Cristo está atuando em mim. Eu sou nova criatura. Aquele velho Gilberto já não existe mais. Eu não posso voltar a viver as práticas erradas. Não sou mais escravo do pecado. Por quê? Isso Deus fez por mim, fez por você. Nós não somos mais escravos do pecado. A nossa posição em Cristo é: morremos para o mundo. No versículo 11 do capítulo 6 diz: assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha como é que a graça vai tomando forma e nós vamos entendendo que realmente eu vivo a graça de Cristo, a graça de Deus sobre a minha vida, porque eu morri para o mundo, eu estou vivendo a ressurreição de Cristo e a minha condição é essa. O que Cristo fez por mim, Ele morreu na cruz do Calvário, deu o seu sangue por mim e simbolizando a sua morte na minha vida, também eu sepultei o meu velho homem, eu nasci, minha condição em Cristo é essa, condição. E agora veremos a nossa posição em Cristo. Versículo 13, capítulo 6, versículo 13. Versículo 13, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Não basta somente dizer: Cristo morreu, eu me batizei, morri com Ele, ou seja, estou desfrutando a sua ressurreição. Mas se eu não fizer, como Paulo nos orienta aqui, que não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos da injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros como instrumento de justiça. Ou seja, o texto mostra a sua condição a respeito do que Deus fez por você. Uma coisa é nós entendermos aquilo que Cristo fez por nós. E agora o que a gente vai fazer com aquilo que Cristo fez por nós? Eu sei que Cristo morreu por mim, eu sepultei meu velho homem, mas agora eu vou tomar posse disso. E o que determina essa nova condição e posição em relação ao velho homem morrer é a graça de Deus na nossa vida. Quando a graça nos alcança, nós tomamos consciência disso, nós adquirimos uma nova consciência. Infelizmente, muitas pessoas frequentam templos, frequentam igrejas, mas ainda não conseguiram entender esse mistério que foi revelado às nossas vidas. Ou seja, nós tomamos posse, porque Cristo morreu, morremos também com Ele. Estamos fazendo parte da sua ressurreição, mas isso não me dá direito de pecar. Ou seja, eu tenho que tomar posse disso e também fazer a minha parte buscando a santificação posicional em Cristo. E nós adquirimos uma nova consciência. Vivemos em novidade de vida. A nossa natureza, ela foi crucificada. A sua velha natureza foi crucificada. Aquele que pecava, não peque mais. Versículo 6. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ele nos levou da morte e trouxe-nos a vida. Aleluia. Tomamos posse disso. Que a nossa velha natureza foi crucificada. E como que eu vou alimentar essa velha natureza vivendo na prática do pecado? De forma nenhuma a graça poderia me alcançar desse jeito. E o batismo, como nós falamos aqui, ele é um testemunho público que indica que havemos
que nós havíamos morrido para o pecado e começado a viver uma nova vida em Cristo. Viver uma nova vida em Cristo. E as palavras, sepultados com Ele na morte pelo batismo, sepultados na morte com Ele pelo batismo, mostram como o batismo, em definitivo, mostra a nossa posição e atitudes relativas ao pecado. É morrer o nosso velho eu, as nossas práticas erradas. O pecado já não tem mais poder sobre a minha vida. Em Romanos 6,4, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Novidade de vida. Então eu não posso dizer que a graça me alcançou se eu continuo com as mesmas práticas, sendo escravo do pecado. Mas eu tenho que saber que agora eu vivo em novidade de vida, eu tenho uma nova consciência em Cristo, sabendo que o meu velho homem morreu. É como se nós tivéssemos, ao ser batizado, como tivéssemos nosso atestado de óbito do velho homem, da nossa velha natureza. É uma prova de que aceitamos a morte de Cristo pelo pecado, como sendo a nossa própria morte. Ele se fez maldição, Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E como sendo assim, como é que nós podemos viver no pecado, nós que para Ele morremos? Romanos 2,6 diz: de modo nenhum, Romanos 6,2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para Ele? Então há um grande mistério. Eu peço em nome do Senhor Jesus que você, ao contemplar agora ao novo culto, onde tiverem pessoas sendo batizadas, que nós possamos enxergar e ver realmente a graça de Deus atuando sobre a vida daqueles, que não é simplesmente um mergulhar na água, uma imersão, não. Existe todo um mistério acontecendo na vida daquela pessoa, ou seja, está sendo uma nova criatura que está nascendo para viver em novidade de vida. Ou seja, a imersão, ela é fundamentalmente bíblica. Algumas igrejas batizam por aspersão, nós por imersão, retratando a união do crente com Cristo na sua morte e ressurreição. O batismo em água ele é um símbolo exterior, falando da nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. A descida na água é a morte com Cristo. Ao tocar e ser imergido é o seu sepultamento. A saída das águas é a sua ressurreição em Cristo. Olha que coisa tremenda, coisa linda. Descida, morte com Cristo, imersão, sepultamento, saída das águas, ressurreição com Cristo. Estamos vivendo essa ressurreição com Cristo. E esse simbolismo que Paulo, ele fala sobre o batismo. Se nós morremos com Ele, por que vamos viver da mesma forma, nas mesmas práticas erradas? E com isso alcançamos a graça, sabendo que morremos com Ele, que o nosso velho homem, a nossa natureza foi sepultada. Ressurgimos, nascemos não mais o Adão, mas o novo Cristo, vivendo em novidade de vida com Cristo. Em Efésios, Paulo escreveu, capítulo 4, versículo 25. Peço que você leia conosco. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Ele escreveu aos Efésios, capítulo 4, 25, que o que ele está dizendo é que Adão morreu. A maneira de viver própria do Adão também deve ser abandonada, ou seja, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. As práticas erradas devem ser abandonadas. Agora que nós nos revestimos de Cristo, e é a mesma afirmação que ele faz em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Como é que Paulo teve essa revelação, ele vai trazendo
às igrejas. Então ele escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Versículo 6, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Adão está morto. Essa natureza não pode mais gritar dentro de nós, não pode ter mais domínio sobre as nossas vidas. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria. É deixar de fazer isso sabendo que a graça de Deus me alcançou e eu vivo em novidade de vida. E isso não tem mais domínio sobre a minha vida. Adão está morto porque a nossa posição agora é em Cristo. Tem que fazer morrer tudo que pertence a essa velha natureza. Em Colossenses 3,7, ele fala, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Paulo escrevendo aqui aos Colossenses capítulo 3, versículo 7. Ou seja, ele fala aqui, no passado, vocês também andaram nessas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas. Aqui fala do passado, ou seja, o que está sendo renovado é a imagem do Criador. Podemos até olhar para trás e dizer, realmente eu vivia, já pratiquei isso, mas agora isso me causa nojo, eu não tenho mais vontade de estar ali, de praticar essas mesmas coisas. É como aquele filho pródigo que estava ali diante daqueles porcos e sabia, não, minha casa não é aqui, isso aqui não me pertence, a minha natureza não é daqui. Eu tenho a casa do Pai, eu tenho um Pai que me ama, é sabermos isso. E ele está dizendo aqui que a nossa posição em Cristo é algo que Cristo fez por nós. Ele já nos libertou do cativeiro do pecado e nos colocou diante da possibilidade de seguirmos a justiça. Ou seja, ao descermos as águas, morremos, somos sepultados, ressuscitamos com Cristo, estamos vivendo a sua vida, a sua ressurreição. Justificação, somos justificados em Cristo. Regenerados, recebemos uma nova natureza. Santificados, posicionalmente estamos em Cristo, santos. E posicionalmente, nas nossas práticas também, na nossa maneira de ver, buscamos a nossa santidade em intimidade com Deus. Intimidade, ou seja, em relacionamentos com o Senhor. Quanto mais nos aproximamos deles, mais nós parecemos com Ele. E Paulo, além da metáfora do batismo, ele também traz outra metáfora, falando sobre um mercado de escravos. Em Romanos 6, do 15 ao 23, ele mostra isso. Para expressar, para mostrar para nós e falar sobre a graça. Nós que éramos escravos. Do 15 ao 23, ele diz assim, olha, e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas a graça de Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, como nossa posição, libertados do pecado, também fomos feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza, isso no passado, da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação, como nós falamos anteriormente. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Viviam no pecado, então a justiça, vocês não serviam à justiça. Naquele versículo 21, naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, versículo 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem
é para a santificação. Mais uma vez falando aqui sobre santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo ilustra esse ponto, expondo o relacionamento entre um servo e o seu Senhor. Ele apresenta o pecado e a obediência a Deus como dois tipos de patrão. Capítulo 6, versículo 16. A quem nós vamos servir? Quem é o nosso patrão? Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. E Paulo traz isso para a igreja de Roma. Como a pessoa se torna escrava ou serva de um desses patrões? A quem você obedece. É claro, né? Pela sua irrestrita obediência a um deles, você se torna escravo dele. E Paulo vem trazendo isso de uma forma bem clara, que quem serve ao pecado vai receber morte. O salário do pecado é a morte. E não somente a questão de alguns pecados, como tem consequência, algumas práticas que levam pessoas à morte. Conhecemos muitos casos de pessoas que, pela sua maneira de viver, nós dizemos, olha, essa pessoa não vai muito longe, porque a sua prática pecaminosa realmente leva à morte. Mas aqui Paulo também está falando de uma forma mais abrangente, ou seja, quando a pessoa decide seguir ao pecado e não a Cristo, ela está dizendo, o mesmo pecado de Adão, a independência, não dependo de Deus, eu vou viver a minha vida. Ele está servindo a si próprio. E você, quando se diz que não quer andar com o Senhor, não quer servir ao Senhor, sabe que colherá a morte e a morte eterna. Versículo 13. Paulo ele fala, né? Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam-se a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então ele fala, ofereçam-se a si mesmos a Deus, ofereçam-se os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, ofereça a sua vida a Deus. Isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Como escravos da justiça para uma vida de santidade. Isso é um fato que foi consumado. Por isso que, ao nós lembrarmos, eu fui batizado um dia, eu desci, fui batizado em águas um dia, eu morri para esse mundo, eu morri para o pecado, e agora eu sou servo do Senhor, eu sou servo da justiça. Essa é a minha posição em Cristo. Éramos escravos do pecado, mas pela nossa união com Cristo morremos para a vida velha. Aquela vida que vivíamos, eu não vivo mais. O cristão ele prossegue de uma posição justa para uma vida justa. Ou seja, nós entendemos que em Cristo fomos justificados, em Cristo santificados posicionalmente. Agora eu tenho que buscar a viver essa vida também justa, me colocar nessa posição de santificação e de justificação. Graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. O crente deve continuar morto para o pecado e entregue completamente a sua vida como servo de Deus. Ou seja, nós temos que entender que partimos de uma posição justa para uma vida justa. Se queremos viver uma vida reta e justa, devemos começar entendendo a nossa posição em Cristo, que somos justificados por Ele. Eu queria falar sobre duas tentações que nós devemos evitar, dois erros que são muito cometidos, que muitos pensam, eu tenho a salvação por fé, portanto, o meu modo de viver, não importa, eu vivo pela fé, eu posso viver de qualquer maneira. Isso não é bíblico. A fé não te dá, a graça não te dá o direito de viver uma vida de pecado. Como os cristãos, somos donos da nossa vida. Entenda bem, você é dono da sua vida, eu sou dono da minha vida. Como cristãos, somos donos da nossa vida, mas de maneira nenhuma podemos ser escravos do pecado.
Nossa velha natureza tem que continuar sepultada. Não é pelo fato de dizer, eu aceitei a Cristo, eu decidi seguir ao Senhor e sermos como um robô que automaticamente vamos ser programados para viver uma vida de santa, justificada, não. Temos que buscar o processo, reconhecer pela nossa nova consciência, pela nossa novidade de vida. Ou seja, que sabemos a quem será o nosso Senhor, a quem nós vamos servir. Inclusive, eu estava até lendo um livro que tem um exemplo de um homem que ele tinha um cão, que ele levava esse cão sempre na sua corrente, para passear. Levava para passear na sua corrente. E um dia ele tirou aquela corrente. E pensaram, esse cão agora vai fugir. E o cão correu. E pensaram, esse cão nunca mais vai voltar para esse homem. Mas depois de poucos minutos ele voltou e continuou caminhando lado a lado com esse homem, com o seu dono, com aquele que era o seu senhor. Não precisava de corrente para aprisioná-lo, para conduzi-lo. Da mesma forma, nós temos que saber que a nossa vida com Cristo, ou seja, a nossa vida cristã, nós não vivemos por lei, não estamos algemados, não estamos acorrentados a nada. Nós vivemos porque sabemos que temos um Senhor que vai nos conduzir a um lugar bom, a um lugar de justiça, que vai nos conduzir a coisas boas para a nossa vida. É a graça nos alcançando. Não é por medo, não é por pressão. E nós passamos a viver a lei da liberdade. A lei da liberdade. Isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. A lei da liberdade, ela é mais santa e mais poderosa do que qualquer código de regulamentos. Nós sabemos, não vou fazer, não vou praticar, não vou cometer isso, porque eu sei que eu morri para esse mundo. Não é porque existem regras, não é porque existem regulamentos, mas é porque eu tenho um Senhor, eu represento o meu Senhor. A lei da liberdade cristã, ela nos ensina que o discípulo fiel e sincero, ele deve consultar a vontade do nosso amado Salvador. E é interessante que o ímpio, a pessoa que não tem a graça, ela tem uma vida, uma liberdade sem lei. Ela pratica o que quer, tem a liberdade sem lei. O judeu, ele tinha lei, mas não tinha liberdade. Mas nós que temos a graça, nós que nascemos de novo, nós temos a lei da liberdade em nossas vidas. Nós andamos com o Senhor porque nós o amamos e queremos dizer para o mundo que vivemos em novidade de vida, temos uma nova consciência. E isso é resultado de uma rendição, quando nós nos rendemos a favor da graça. Agora você sabe disso, quanto à nova maneira de viver. Eu queria te convidar a ler Efésios 4:22, que Paulo fala, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Nós fomos ensinados a nos despir do velho Adão, que se corrompe por desejos enganosos, e fomos ensinados a ser renovados em um novo modo de pensar e revestirmos do novo homem, vestir-se de Cristo. Ou seja, aquele velho homem, aquelas velhas práticas. O homem pode até pecar, pode até cometer um erro, mas não vai ter mais prazer nisso. Isso não vai te trazer mais satisfação, vai te trazer tristeza, porque o velho Adão, o velho homem, a sua natureza, o homem, o Adão já não vive mais em você. Você vive em Cristo, em novidade de vida. Você tem uma nova consciência. Paulo ele usa o mesmo argumento em Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Viver em seus próprios pensamentos é uma das características de que a pessoa ainda está vivendo em Adão. Que o que motiva a sua existência é o seu próprio eu. A pessoa vive para si mesmo, somente. E se entrega, cometendo toda sorte de impureza e depravação.
Mas a graça do Senhor, ela nos faz saber que temos um novo Senhor, que servimos a justiça. Efésios 4:20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Quando estávamos afastados de Deus, tínhamos um Deus em nós mesmos. Assim é uma mente obscurecida em Adão. Não vivo mais para mim, não vivo mais para o Gilberto. Agora eu vivo para Cristo. Isso é entender a graça. E entendendo isso, eu não serei mais escravo do pecado, mas viverei para o Senhor. Então eu concluo essa carta de Paulo, esse capítulo 6, ele nos ensinando o seguinte, que a nossa salvação, a graça, ela só nos alcança quando nós fazemos essa transferência de senhorio. Quem é o meu Senhor? É o pecado? Não. Agora o meu Senhor é a justiça, é o Senhor Jesus. Então a graça me alcançou. Eu estou debaixo da graça. Eu já não sou servo do pecado, mas sou servo do Senhor. E sabemos uma coisa, porque se a pessoa trabalha para o pecado, se é escravo do pecado, com certeza o seu salário será salário de morte. A morte virá. Se morremos para o pecado, como poderemos viver para o pecado? De forma nenhuma. Libertos do pecado, agora escravos da justiça. Então, entendemos que para vivermos a graça, é sabermos que temos um novo Senhor, que morremos, a nossa natureza morreu, estamos vendo em santificação. Isso é entendermos a graça, o mistério da graça sobre as nossas vidas, que o poder do pecado o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas, e nos revestimos de Cristo, e buscamos esse passo a passo, justificação, regeneração, santificação, até um dia temos um corpo glorificado, a glorificação com o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, que Deus fale ao seu coração, que você entenda, que procure esses textos que nós falamos, releia, tenha intimidade com Deus, porque sabemos que Ele é o nosso Senhor. Vivemos em novidade de vida, e Ele é que tem domínio sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor te alcance cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.